A paz do Senhor Jesus, amém. A todos um bom dia, que todos venham ter um dia abençoado na presença do Rei da Glória, amém. Aquilo que nós não podemos fazer, amados, nosso Deus, Ele faz. Não há prova que não passe, não há peleja que o nosso Deus, estando à frente, não nos dê vitória, amém. Temos que crer e confiar e pedir sempre ao Senhor que se cumpra a vontade dEle nas nossas vidas, que nos ensine, que faça a gente entender que o melhor é o que vem de Deus, que os planos do Senhor são os melhores planos para mim, para você e para toda a nossa casa, amém. Compartilhar com os amados algo da parte do Senhor, que é o Salmo 22, amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. Salmo 22 é um clamor na angústia, no qual diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque tu estás tão longe das palavras do meu gemido. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse é um salmo, é um brado de dor e de aflição, de quem se encontra debaixo de uma provação, de uma guerra que parece não ter fim, e de um sofrimento. Todos nós que estamos na angústia ou passando por ela, por alguma aflição, podemos nos identificar com este conteúdo desta oração, com este versículo ao qual foi lido. O Senhor Jesus deu este brado de angústia na cruz. Ao se afastar dele a presença e a proteção do Pai, quando carregava sobre si os nossos pecados. Amados, nós, assim como o Senhor Jesus, podemos nos sentir certos momentos, em certas situações, abandonados por nosso Deus. Quando isso acontecer, quando isso ocorrer com a sua vida, na sua vida, na verdade, é de grande importância nos mantermos firmes na fé e continuar a nossa vida de oração, de confiança, adorando, glorificando e exaltando. É importante permanecer fazendo tudo isso. Amém? Temos que permanecer mesmo diante de tanta prova, diante de tanta angústia, permanecer firme, olhando para Jesus. Mas olhando verdadeiramente para o Senhor, sem desviar o olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A confiança nossa tem que estar no Senhor. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, no versículo 3. E o culto, prestado ao nosso grande Deus, é a chave para chegarmos à sua presença santa. Amados, o louvor ao Senhor libera a sua glória e traz aos adoradores as respostas diante de tanta aflição. Amém. Essas respostas vêm por meio do Espírito Santo de Deus. Amém. E elas podem tomar muitas formas. Deus vai usar os vasos dele aqui na terra para falar com nós, conforme a vontade dele. A resposta do Espírito Santo de Deus pode vir através de uma profecia, de uma cura, de um milagre, do fortalecimento da alma aflita, convicção do pecado e a salvação de muitos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre nos traz resposta para a nossa aflição. Essa verdade é o princípio que deve nos guiar em nossos cultos. Sejam cultos públicos, o nosso culto devocional particular no teu quarto, na tua casa, naquele momento em que você dobra seus joelhos e resolve ter ali um particular com o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Quando nós oramos, amados, é um diálogo. Diálogo significa que são dois
Eu falo, Deus escuta e me responde. Amém. Vós que temeis, eu finalizo dizendo que vós que temeis ao Senhor, louvai-o, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu o seu rosto. Pelo contrário, quando eu clamei, ele me ouviu. O meu louvor virá na grande congregação. Salmo 22, 23, 22, 23, versículo 22, 23, 24 e 25. Amém. Então, amados, permaneça na fé. Permaneça na convicção que o Senhor Jesus é com você. Ainda que tudo pareça estar difícil, ainda que diante dos teus olhos você não esteja vendo nada acontecer, mas permanece firme no Senhor. O Senhor nos testa, Ele nos põe à prova. E a prova a qual o Senhor nos coloca, só Ele sabe qual é a prova que Ele vai nos colocar para sermos aprovados. Amém? Então temos que permanecer firme nele, olhando para Ele, que quando nós olhamos para Ele, não olhamos para mais nada, Ele nos sustenta. Mas quando nós diminuímos o nosso Deus para olhar para coisas que não devemos olhar, a gente também diminui na fé, na confiança. Você pode perguntar como eu diminuo o Senhor. Nada nem ninguém consegue diminuir o Senhor. Verdade, amado. Nada nem ninguém consegue diminuir um Deus tão grande e tão ilimitado. Mas a partir do momento que eu tiro os olhos do Senhor e olho para o problema, a situação se torna maior do que o teu Deus, do que o meu Deus. Então diz para o teu problema, diz para a tua montanha, diz para a tua dificuldade, para a tua peleja, para a tua guerra travada nesta manhã. Que o teu Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que esse problema que tu estás enfrentando agora. O teu Deus é ilimitado, não se mede o tamanho desse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então tira da tua mente e do teu coração. Teu Deus não te deixou, Ele não te desamparou. Os olhos dele permanecem firmes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os olhos do Senhor, o Senhor não dorme nem cochila. O Senhor está vivo e vive no meio de nós, contemplando cada um e observando a cada amanhecer, cada um e provendo a necessidade de cada um, porque Ele é Deus zeloso e cuidadoso e cuida dos seus. Amém? Todos venham ter um dia abençoado na presença do Senhor e que tudo venha dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.